Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 5 de funções. Hoje nós vamos trabalhar a função do segundo grau. A gente vai ver o gráfico, os zeros, os sinais da função, coordenadas do vértice, monotonia, tudo relacionado à função do segundo grau. Gráfico da função do segundo grau. Dados A, B e C pertencentes aos reais, tais que A diferente de zero, a função f de R em R, dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, é chamada de função do segundo grau ou função quadrática. A função f de x igual a x ao quadrado é uma função do segundo grau com a igual a 1 e b e c iguais a zero. A função f de x igual a menos x ao quadrado mais 1 é uma função do segundo grau com a igual a menos 1, b igual a zero e c igual a 1. A função f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 1 é uma função do segundo grau com a igual a 2, b igual a 3 e c igual a menos 1. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. E ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo, de acordo com o sinal do coeficiente a. Quando a for maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Quando a é menor do que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Exemplo 4. Esboce o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. O que nós vamos fazer primeiramente? Vamos atribuir alguns valores para x e calcular a imagem deles pela f. Então, primeiro, vou tomar x igual a menos 3 e calcular f de menos 3. É menos 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, nós temos o ponto menos 3 e 9. f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, nós temos o ponto menos 2 e 4. f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, temos o ponto menos 1 e 1. f de 0, 0 ao quadrado, que é 0. Temos o ponto 0, 0. f de 1, 1 ao quadrado, que é igual a 1. Temos o ponto 1 e 1. f de 2 é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, temos o ponto 2 e 4. Finalmente, f de 3, que é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Então, temos o ponto 3 e 9. Lembrando que o gráfico é uma parábola, então, ligando esses pontos, nós temos ali a parábola. O a é igual a 1, que é maior do que zero, então a concavidade é voltada para cima. A gente vai ver mais adiante outras formas de desenhar esse gráfico que não precisa atribuir tantos valores para x para achar o desenho da parábola. Os zeros da função quadrática podem ser obtidos resolvendo a equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, usando a fórmula de Bhaskara. Vamos lembrar da fórmula de Bhaskara? Então, a gente acha x1 e x2 pela fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. A quantidade de zeros reais obtida para uma função quadrática depende dos sinais de delta. Quando delta for maior que zero, a função possui dois zeros, ou seja, a parábola vai interceptar o eixo do x em dois pontos distintos. Quando delta é igual a zero, nós teremos um único zero para a função. Então, a parábola vai interceptar o eixo x em um único ponto. Quando delta for menor do que zero, a nossa função não possui zero. Então, a parábola não intercepta o eixo x em nenhum ponto. O sinal da função quadrática depende dos sinais de a e de delta. Quando a é maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. E se delta for maior do que zero, nós vamos ter este caso aqui, dois pontos da parábola interceptando o eixo x, concavidade voltada para cima. Então, para valores de x menores do que x1, a minha função é positiva porque ela está desenhada acima do eixo. Para valores entre x1 e x2, a minha função está abaixo do eixo x, então o y é negativo. Para valores de x maiores do que x2, a função está acima do eixo x, então a função é positiva. Ou seja, entre as raízes, a função é negativa. Fora das raízes, podemos assim dizer, a função é positiva. Quando delta for igual a zero, mas o a continua sendo maior do que zero, nós vamos ter esse caso
onde a concavidade é voltada para cima, e em um único ponto encostando no eixo x, que é o zero da função, x1. Nesse caso, a função é sempre positiva para qualquer x diferente de x1. Lembrando que a f de x1 é zero. Agora, quando delta for menor do que zero e a concavidade continua voltada para cima, a minha parábola está sempre acima do eixo x. Isso quer dizer que a minha função é positiva para qualquer valor de x. Quando A for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Se delta for maior do que zero, nós vamos ter esse caso aqui. 2 pontos da parábola interceptando o eixo x. Para valores de x menores do que x1, o gráfico da função está abaixo do eixo x, então a função é negativa. Para valores de x entre x1 e x2, o gráfico da função está acima do eixo x, então a minha função é positiva. E para valores de x maiores do que x2, o gráfico da função está abaixo do eixo x, então ela é negativa. Ou seja, neste caso, concavidade voltada para baixo, delta maior do que zero, entre as raízes, a minha função é positiva. Fora das raízes, a minha função é negativa. Mantendo o A menor do que zero, ou seja, a concavidade continua para baixo, mas agora o delta é igual a zero. Então, nós temos um único ponto da parábola interceptando o eixo x. Isso significa que a minha parábola está toda abaixo do eixo. Então, ela é negativa para qualquer valor de x diferente de x1. Lembrando aqui que x1 é o zero da função, ou seja, a f de x1 é igual a zero. E quando delta é menor do que zero e A continua sendo menor do que zero, nós temos esse caso aqui. A parábola está toda abaixo do eixo x, mas ela não intercepta o eixo x em nenhum ponto. Então, ela é negativa para qualquer valor de x. Exemplo 5. Esboce o gráfico, determine os zeros e o sinal da função quadrática, dada por y é igual a x² menos 4x mais 3. Nesse caso, nós temos A valendo 1, o B menos 4 e o C 3. Ao calcular o delta, nós obtemos que delta é igual a 4. Ou seja, é maior do que zero, então nós vamos ter 2 zeros nessa função. Então, calculando o valor de x1 e x2, nós temos que x1 é 1 e x2 é 3. Um ponto importante no gráfico de uma função quadrática é o ponto onde a parábola intercepta o eixo y. Isso acontece quando x é zero. Como a gente pode ver aqui, quando o x for zero, a nossa f de zero é c. Então, esse ponto 0 e c sempre tem na nossa parábola. Como nesse nosso exemplo c é 3, nós temos o ponto 0 e 3 interceptando o eixo y. Nós já tínhamos achado os zeros da função, então, onde intercepta o eixo x. A gente sabe que A é maior do que zero, então a concavidade é voltada para cima, então tá aí a nossa parábola. Observem que nesse caso, a gente achou apenas 3 pontos importantes, que são os interceptos da parábola, com os eixos coordenados, para desenhar o gráfico da parábola, e lembramos do fato de que, se A é positivo, a concavidade é voltada para cima. O sinal da função. Ela é positiva no intervalo de menos infinito até 1, unido de 3 a mais infinito. Então, aqui, fora das raízes, né, ela está acima do eixo x, então a função é positiva. E ela é negativa entre as raízes, ou seja, no intervalo de 1 a 3. Exemplo 6. Determine o domínio da função f de x igual a raiz quarta de x² menos x menos 6. Nesse caso, é necessário determinar os valores de x para os quais essa função quadrática é não negativa. Para isso, nós vamos analisar o sinal dessa função quadrática e encontrar os zeros dessa função utilizando a fórmula de Bhaskara. Bom, então, achando os zeros, nós temos que x é igual a 1 mais ou menos 5 divididos por 2, e isso nos dá que x1 é 3 e x2 é menos 2.
Como A é positivo, a parábola possui a concavidade voltada para cima. Então, a situação é essa daqui. Parábola com a concavidade voltada para cima, interceptando o eixo x nos pontos -2 e 0 e 3 e 0. Então, para valores de x menores do que -2, a minha função é positiva. Para valores de x entre -2 e 3, a função é negativa. E para valores de x maiores do que 3, a função volta a ser positiva. Portanto, o conjunto de solução dessa inequação, x² menos x menos 6 maior ou igual a 0, é dado por menos infinito até -2 fechado, unido com 3 fechado a mais infinito. E esse é o domínio da função dada. Coordenadas do vértice. No gráfico de uma função quadrática, o ponto mínimo, quando A for maior do que 0, ou o ponto máximo, quando A for menor do que 0, é chamado de vértice da parábola. Então, quando A for maior do que 0, nós temos o ponto mínimo, e esse ponto mínimo é o vértice, cujas coordenadas vão ser xv e yv. O yv nos dá informação sobre o conjunto imagem da minha função. Porque, se nós temos o ponto mínimo, é porque não existe nenhuma imagem menor do que o ponto mínimo. Ou seja, a imagem da f é o intervalo fechado, que começa em yv e vai até mais infinito. Quando A for menor do que 0, nós temos o ponto máximo. E esse ponto máximo é o vértice da parábola. Isso significa que não vai existir nenhum valor de imagem maior do que o ponto máximo. Então, o conjunto imagem, nesse caso, começa lá no menos infinito e vai até o y do vértice fechado. Existem fórmulas para a gente encontrar as coordenadas do vértice. Então, o x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Só uma informação, o x do vértice a gente também pode encontrar como ponto médio entre os zeros da função. Ou seja, uma vez que eu encontro x1 e x2, basta somar x1 mais x2 e dividir por 2. E aí eu acho o x do vértice. Mas como nem sempre a minha função vai ter zeros, né? Então, o x do vértice a gente encontra por essa fórmula. Exemplo 7. Esboce o gráfico da função y igual a x² menos 4x mais 5. Nesse caso, nós temos a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 5. Calculando delta, nós encontramos delta igual a menos 4, que é negativo. Então, f não possui zeros. Como o c é 5, a gente tem que o gráfico vai interceptar o eixo y do ponto 0, 5. Tá ali. E para calcular o x do vértice, a gente vai usar a fórmula e a gente encontra que x do vértice é 2 e o y do vértice é 1. Então, as coordenadas do vértice é 2 e 1. Tá ali. A gente sabe que o A vale 1, que é maior do que 0, então a concavidade é voltada para cima. Então, tá aí o esboço do nosso gráfico. Observem que agora nós calculamos apenas 2 pontos para esboçar o gráfico dessa parábola. Um deles é o intercepto com eixo y, que é no ponto x igual a 0 e y igual a c, que nesse caso é 5, e calculamos o vértice da parábola. E lembramos que com A positivo a concavidade é voltada para cima. Agora vamos falar sobre a monotonia da função quadrática, ou seja, sobre o intervalo de crescimento e decrescimento dessa função. A abscissa do vértice, ou seja, o x do vértice, vai delimitar onde ocorre a mudança de comportamento no gráfico da função. Quando o A for maior do que 0, nós temos o ponto mínimo, ou seja, a função começa a decrescer até o ponto mínimo, depois ela volta a crescer. Sendo assim, o meu intervalo de decrescimento é de menos infinito até o x do vértice fechado, e o intervalo de crescimento é do x do vértice a mais infinito. Quando A for menor do que 0, nós temos o ponto máximo. Então, no x do vértice, a função muda de crescente para decrescente. A função começa a crescer até o ponto máximo, depois ela decresce.
O intervalo de crescimento vai ser de menos infinito até o x do vértice fechado, e o de decrescimento é do x do vértice fechado a mais infinito. Exemplo 8. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função y igual a x² menos 4x mais 5. O que a gente precisa encontrar aqui? O x do vértice. Então, usando a fórmula, a gente tem que x do vértice é igual a 2. Então, eu sei que a minha função vai mudar de comportamento em x igual a 2. Como a é maior do que zero, a função tem a concavidade voltada para cima, então ela tem um ponto mínimo. Então, ela é decrescente de menos infinito até 2 fechado e crescente de 2 fechado até mais infinito. Aqui o gráfico representando esse comportamento. Exemplo 9. Determine o domínio da função y igual a raiz quadrada de 2x menos 2 divididos por x² menos 9. O domínio dessa função raiz quadrada é formado pelos valores de x, nos quais essa desigualdade aqui é verdadeira. Então, para isso, eu vou estudar o sinal do numerador e do denominador separado e depois eu vou juntar essas duas informações. Então, começando o estudo de sinal do numerador. Numerador é 2x menos 2, função do primeiro grau, gráfico é uma reta, coeficiente angular é 2, então é uma reta crescente, e essa função zera em x igual a 1. Então, para valores de x menores do que 1, ela é negativa, porque está abaixo do eixo, e para valores de x maiores do que 1, ela é positiva. Sinal do denominador. O denominador é uma função quadrática, ó, x² menos 9. Os zeros dessa função é mais ou menos 3. O a é 1, que é maior do que 0, então a concavidade é voltada para cima. Então, eu sei que entre as raízes, a minha função é negativa. Então, para x menor do que menos 3, ela é positiva. Para x entre menos 3 e 3, a função é negativa. E para x maior do que 3, a função volta a ser positiva. Então, juntando agora essas duas informações. Vou escrever primeiro as informações do numerador, do denominador, né, o estudo de sinal que a gente fez, e agora eu vou juntar isso. Quando que uma divisão é positiva? Quando ela tem sinais iguais. Então, aqui, ó, nesse primeiro intervalo, de menos infinito até menos 3, eu tenho menos com mais, vai dar menos. De menos 3 até 1, eu tenho menos com menos, vai dar mais. No intervalo de 1 a 3, mais com menos, vai dar menos. E no intervalo de 3 a mais infinito, mais com mais, vai dar mais. Então, a minha resposta é de menos 3 aberto até 1 fechado, unido de 3 aberto a mais infinito. E esse é o domínio da f, a união desses dois intervalos. Por que esses intervalos é aberto em x igual a menos 3 e x igual a 3? Porque esses são os zeros do denominador. E nós nunca podemos ter o denominador igual a zero. Certo? Bom, pessoal, então na aula de hoje nós estudamos a função do segundo grau, o gráfico, os zeros, os sinais, as coordenadas do vértice e a monotonia dessa função. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula.